2023 Comum do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio. Como vocês sabem muito bem, é um evento que leva o nome da graduação, mas é um evento aberto, para começar, né? O título desse seminário, desse workshop, é o desenvolvimento que queremos, pautas para um presente urgente. Para quem não me conhece, eu sou Isabel Rocha de Siqueira, sou professora e estou diretora também do departamento, e é com muito prazer que eu abro os nossos trabalhos. Queria começar agradecendo a minha colega na organização desse evento, a professora Maria Helena Rodrigues, que está aqui também nessa mesa de abertura. Agradecer demais as equipes de evento, de projetos, de comunicação, que são imprescindíveis para esse trabalho que a gente faz, e são muitos eventos que o IRI organiza, como todo mundo sabe. Queria agradecer também a coordenação da graduação, cujo apoio é fundamental e sempre muito entusiasmado, e a coordenação adjunta também, que tem sido muito importante para que essa atividade ocorra em concomitância com a curricularização da extensão que está sendo implementada na universidade, e a gente vai ter algumas das convidadas participando de atividades de extensão também, em paralelo aos 5 dias de evento. Então, são 5 dias de seminário, exige muito trabalho na organização, e dessa vez a gente pensou com muito carinho para que sejam não só temas candentes, temas importantes da política nacional, internacional, regional, mas também que o formato faça com que a gente talvez recupere ou invista, reinvista com a política, né? Em uma nova frente, algumas novas frentes de esperança e de construção coletiva, tendo em vista os desafios que a gente está enfrentando esse ano. Eu queria também agradecer demais às alunas e aos alunos da iniciação científica que estão aqui nessa mesa, mas todos os demais que participam da iniciação científica, principalmente do programa PET-STEP, que é um programa de iniciação científica financiado pelo MEC e pela PUC, são 2 tipos de bolsa, e que tem mostrado resultados incríveis justamente nesse sentido de enriquecer o engajamento com as discussões políticas que o departamento sempre travou, mas que a gente tem trazido agora cada vez mais para pensar junto às políticas públicas, o que é importante para a juventude, o que é importante para a produção de conhecimento, o que é importante para disputar certos espaços na sociedade, né? E lembrando sempre que a gente ocupa um lugar muito privilegiado e, portanto, as nossas responsabilidades não podem ser esquecidas também. Queria também agradecer, claro, a todas as convidadas e convidados que toparam o convite para participar. Hoje já estão aqui conosco o Gustavo Gaiofato, o professor também Ricardo Bielchowski. Logo mais a gente vai ter outros convidados participando nos outros dias. E é sempre importante frisar que é uma doação, né, de tempo, de investimento intelectual. Então, usufruam, por favor, façam perguntas, interajam, tragam as preocupações de vocês. Bom, só para falar muito rapidamente do porquê desse workshop, porquê desse seminário, porquê desse tema, desse título, para mim é muito marcante e tem uma importância de cunho pessoal. Ele tem o mesmo título, porém um subtítulo diferente, de um seminário que eu organizei também, seminário da graduação, em 2017, que tinha como subtítulo Os Amores e Ódios do Brasil, na época. E a gente, na época, usou o programa de transferência de renda do Bolsa Família para pensar as polarizações na sociedade. 2017, pós-impeachment, pré-Bolsonaro, Temer, a gente já via uma série de polarizações na sociedade e a nossa intenção do workshop era provocar e tensionar mesmo o debate através de algo que sofria tantas críticas e ao mesmo tempo era tão bem recebido por outra parcela da população, que era o programa Bolsa Família. E foi um seminário que me marcou muito, porque a gente trouxe gestores públicos, diferentes posicionamentos políticos, militância. A gente teve a presença na época da Marielle, a Marielle esteve aqui, o Eduardo Suplicy, membros do Ministério do Desenvolvimento estavam aqui, mas também especialistas de movimentos sociais. E foi um debate muito, muito rico, que resultou em um livro. E agora, esse ano, que a gente queria muito fazer, eu e Maria Helena, de certa forma, reeditar esse debate à luz dos desafios muito urgentes que a gente está enfrentando
em 2023, depois dos últimos 4 anos. Então, longe de serem respostas, claro, é uma análise e a gente espera que seja muito rica para vocês. Agora eu vou passar a palavra para a Marilena. Obrigada, Isabel. Bom dia para todos e para todas. Como disse Isabel, este é um seminário ou um diálogo, na verdade, um debate que nós queremos que seja instigador. São as perguntas que pensamos que são necessárias ser feitas neste momento. Para isso, trabalhamos 5 temas, na verdade, 5 perguntas, que pensamos que são fundamentais para pensar no presente, mas com perspectiva de futuro, e, sobretudo, pensando que vocês são também os protagonistas do futuro do país. Então, como nos pensar em meio desse contexto nacional e internacional que não é fácil, mas com questões que são necessárias responder. E, por isso, nós fizemos 5 perguntas que vamos trabalhar os 5 dias. A primeira, hoje, vamos trabalhar sobre o crescimento econômico. Temos um mito do crescimento, mas esse crescimento para quê? Para quê? Como se faz esse crescimento? Onde estão as pessoas nesse crescimento? Qual é o bem-estar que traz o crescimento? E pensamos que esse é um debate fundamental que vai nortear todo o seminário. A segunda pergunta é pensar a reindustrialização, que se apresenta como meta para o país, e pensar como essa reindustrialização, com sustentabilidade, tecnologia, inovação, etc., como o Brasil vai sair desse impasse em que se encontra hoje. A terceira é qual é o papel, e deve ser o papel do agronegócio. Todos sabemos que o agronegócio ocupa hoje um lugar fundamental. Ontem fiquei um pouco nervosa, começou na novela da Globo, não sei se vocês viram, sobre o agronegócio, que significa que vai criar uma narrativa do lindo que é o agronegócio, e nesse debate a gente queria um pouco discutir que tem atrás, que tem por trás dessa discussão do agronegócio. O quarto é o valor da terra e quem tem direito a ela. Eu acho que não precisa apresentação. Estamos vivendo um conflito enorme em território Yanomami, um conflito enorme, de novo, com dificuldade de acesso à terra, um conflito que vem desde a época da colônia, e é o momento de enfrentar esse desafio para o país. E, por último, não menos importante, sobre transição energética e um Green Deal para o Brasil. Então, estamos pensando que é necessário sair das energias fósseis e fazer uma transformação real para o Brasil, que implica como fazer uma transição justa, solidária, como pensar efetivamente que o Brasil pode assumir isso como uma agenda para o futuro. Como vocês veem, são debates bem candentes, são debates que são necessários e que necessitamos enfrentá-los com clareza e, sobretudo, com conhecimento, e é isso que vamos ter, porque as pessoas que vão estar todos os dias estão necessariamente no centro dessa discussão e vão trazer para nós os pontos mais importantes para ter em conta. Para finalizar, eu queria desejar um bom seminário para todos e todas, aproveitar muito estes 5 dias e, sobretudo, agradecer nossos estudantes, para pensar que o seminário da graduação é um seminário da graduação para a graduação e construído com os alunos da graduação. Obrigada. Vou passar agora nossos alunos, vou passar a palavra para a Débora. Obrigada. Oi, gente, meu nome é Débora. Queria começar agradecendo a Bel, a Maria Helena, pela oportunidade de nós, alunos da graduação, podermos fazer parte da organização dos seminários. Não fui só eu que participou, né? Foi o Renan, o Gabriel, a Bia, o Érico, a Letícia, a Sofia. E foi uma construção de muitas mãos, e a gente de pensar formatos e meios que a gente poderia aproximar a nossa geração com os temas que são urgentes. Então, como a Maria Helena falou, a gente vai debater sobre o papel do agronegócio.
E são coisas que tendem a ser polarizadas, tendem a acontecer muitas fake news em torno disso. Então, a gente precisa debater como internacionalistas. Então, são temas urgentes, sim, para nós, um país, né, uma unidade política, mas também para nós, como pessoas, como agentes, como pessoas que têm opiniões e que podem agir sobre essa realidade e fazer alguma coisa para mudar. Então, eu acredito que esse vai ser o principal diferencial desse seminário. A gente teve a oportunidade de convidar mediadores que a gente gosta muito, que a gente se inspira e que estão na nossa casa com a gente. Então, o Gustavo, né, o Fábio que está aqui, do História Cabeluda, a gente chamou também Bagdadi do Petit Journal, a Laila Zaid, enfim, vai ser mais um debate, sabe? Uma conversa, e que ela possa chegar a gente de uma forma mais fácil e que atinja a nossa linguagem. Porque é muito frustrante, né? A gente está num evento acadêmico e aí as pessoas falam e falam difícil, a gente não entende, mas isso é muito importante, então a gente tem que entender. E aí é todo um processo em cima disso, então eu acho que vai facilitar e vai ajudar a gente a construir e fazer a mudança que a gente precisa fazer de uma forma fundamentada. Obrigada, vou passar a palavra. Oi, gente, bom dia. Como a Débora falou, meu nome é Renan. Eu também ajudei na organização do seminário. E quando a gente pensa nesse título, né, o desenvolvimento que queremos, pautas para um presente urgente, a gente fica, mas cadê a política internacional nesse tema? A gente está falando de desenvolvimento, modelos de desenvolvimento para o Brasil, um presente. Mas por que a gente, como internacionalista, precisa se inserir nesse debate? Eu acho que, por muito tempo, a nossa disciplina ela pensava que, para olhar para a política internacional, para fazer uma análise de política internacional, o que estava dentro do Estado não importava. E, a partir disso, vários silenciamentos foram feitos, e isso tem, obviamente, efeitos até hoje. Então, qual é o nosso papel, então, como internacionalista, para pensar no desenvolvimento do país? Porque a política internacional não está falando sobre o desenvolvimento nacional do Brasil. A política internacional está falando sobre a guerra na Ucrânia. Então, qual é o nosso papel nisso? Eu acho que, acima de tudo, o nosso papel e esse seminário está aqui para colocar a gente nesse debate e para a gente ter esse momento de instrumentalizar o que a gente aprende em sala de aula e entender como a gente pode realmente participar do desenvolvimento do Brasil, como que a gente passa não só de analistas de política internacional, mas pessoas que conseguem agir sobre o presente e sobre o futuro também, que, como a Maria disse, é nosso. Então, acho que esse seminário vai ser um bom momento para a gente pensar nisso. Obrigado. Bom dia a todas e todos. Como a Débora apresentou rapidamente, meu nome é Beatriz. Eu também ajudei na organização desse seminário e, nesse sentido, eu sigo muito a linha do que o Renan falou, de que como a gente tem que, aos poucos, começar a se afastar, por assim dizer, do que está acontecendo lá fora, de conflitos que o mundo passou e vem passando, e realmente focar no desenvolvimento. E, nesse sentido, uma das coisas que de forma alguma pode ser ignorada, por exemplo, a própria pandemia do Covid, né, que deixou algumas ou diversas marcas em nós, estudantes. E aí, nesse sentido, né, também é interessante a gente trazer, nesses 5 dias, nessas diversas linhas e temas, algumas questões que, de forma alguma, podem ser respondidas de forma imediata, de forma muito fácil, mas que também são importantes para a gente pensar um pouco. Então, enfim, né, com o fim da pandemia agora oficial pela OMS, como que a gente pode, basicamente, retornar essa vida social, né? Como a gente pode, nós, estudantes, graduação da PUC-Rio, enfim, todos estudantes da graduação, pensar no desenvolvimento que queremos, como a gente pode pensar esse presente urgente, né? E, mais ainda, como que a gente pode retornar isso para a sociedade, né? Então, como que a gente pode sair daqui dos muros da PUC, como estudante de graduação privilegiados, e trazer isso, extensionar isso para a sociedade como um todo, né? Para essa realidade socioeconômica brasileira.
Como eu disse, de forma alguma são questões fáceis e simples de responder. Não necessariamente a gente vai conseguir todas as respostas do seminário, mas a gente espera que seja alguns questionamentos que fiquem na mente de vocês e que ajude a construir esse futuro, que ajude a gente a pensar esse presente urgente e ajudar a gente a alcançar esse desenvolvimento que queremos. Então, agora eu passo a palavra para o Gabriel. Oi, gente, bom dia. Como a Débora e todos os outros já falaram, meu nome é Gabriel e eu estou nervoso. Né? É muita gente, eu pensei, não é fácil, né? Mas não é muita gente, então, desculpa, esse áudio. Eu queria começar agradecendo a oportunidade de participar da organização desse seminário. Foi muito gratificante, muito agregador, pessoalmente, né? Queria agradecer primeiro a Isabel, nossa diretora do departamento, também coordenadora do PET, né? Programa de Educação Tutorial, do qual eu tenho muito orgulho de fazer parte, e da Maria Helena, uma professora muito querida por todos nós, e aos meus amigos, a Débora, a Fernanda, a Bia, a Sofia, a Letícia, o Érico, perdão, que também foram primordiais nesse processo. É muito divertido, em termos gerais. Eu queria começar minha fala partilhando um pouco, né, puxando um gancho da Bia, porque ela fala sobre a pandemia muito importante, né? A gente acabou nitidamente passando por um trauma muito recente, né, que ainda produz muitos efeitos na nossa psique, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E eu acho que, mais do que tratar a pandemia como um fator que teve como consequência o afastamento do aluno para com a universidade, da universidade, eu acho que é algo que vem antes disso. Eu acho que é o afastamento do eu com o outro, né? Eu acho que a pandemia ela foi, obviamente, um período que nos causou muitas perdas, né? Muita tragédia, muito sofrimento. E a minha impressão é que nós tínhamos, naturalmente nós continuamos tendo, ligações uns com os outros, né? Eu percebo que talvez até imaginar uma fita que nos liga e cada ponta dessa fita é um nó, né? Nesse momento de realidade, que foi a pandemia, esses nós eles foram se afrouxando. E agora o que nos resta é catar esses nós pelo chão, talvez remendar se for preciso, para refazer esses nós e promover, né, uma ampla participação, porque nada é a universidade sem o aluno. E isso é uma parte importantíssima para a produção do conhecimento científico, né? E eu acho que esse seminário ele ajuda bastante a pensar o papel não só do estudante de RI nesse sentido, nesses termos, mas o papel da juventude no geral, porque, como é a mesa de hoje, essas discussões que vão ser trazidas para o debate nessa semana são muito importantes para pensar como a nossa vida social vai estar estruturada. Parte primordial, principal disso, né? A gente vai experienciar isso em primeira mão. Então, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês, porque é importantíssima nesse processo, o engajamento de vocês, o engajamento político e principalmente a presença, né? Eu fico muito feliz de estar aqui junto dessas pessoas maravilhosas, promovendo essa ampla participação. Acabou se perdendo, mas a gente espera recuperar. Muito obrigada. Agora eu passo a palavra para a Débora. Bom dia, Gabriel, Renan, Débora, vocês, como eu sempre falo, vocês são meu orgulho, o PET é meu orgulho. E aí, antes de passar a palavra para o nosso querido, estimado Keynote, eu só queria reforçar que esse seminário, portanto, ele é muito fruto dos investimentos que o departamento tem feito e vai continuar fazendo em interdisciplinaridade, em trabalho em rede, em coletivo, em solidariedade, e, acima de tudo, uma crença em pesquisa científica, uma valorização de uma pesquisa científica que se pretende mais comunitária, né? Que se pretende mais horizontal, mais aberta, mais inclusiva, né? E que promova, acho que, energia e coragem para a gente encarar os problemas que estão aí, em vez de cedermos à apatia que é tão tentadora, né? Bom, esperamos que vocês saiam daqui recarregados, portanto, de energia, de coragem e de conhecimento. E agora eu passo a palavra para o nosso keynote, o professor Ricardo Bielchowski. Eu acho que a gente vai destacar melhor
né? Bom, gente, então vamos encerrar oficialmente esse momento antes de passar para o Keynote. Muito obrigada. Não, a minha? Ah, tá.